Está no ar mais uma programação de prestação de serviço, de utilidade pública, de informação, de notícias para os técnicos industriais do nosso país. Presidente da FENTEC, Wilson Vanderlei Vieira, faz um resumo das atividades da federação. Diretor técnico do Senai de São Paulo tem palestra sobre formação profissional. Tem notícias do Senado. O Senado aprova reforma no ISS. Fique ligado, está no ar mais uma programação da FENTEC, Federação dos Técnicos Industriais do país. Nós estivemos conversando com o ministro do Trabalho sobre a formação e, inclusive, tem o representante do Ministério, o Vitório, que vai estar explanando para nós aqui o que o Ministério do Trabalho está organizando na formação, na qualificação profissional. E, claro, que não deixamos de cobrar do ministro o nosso conselho. Então, a comissão, através do Vitório, a gente cumprimenta o trabalho de vocês aí, cumprimento da comissão pelo trabalho que vocês tiveram em elaborar o projeto. A comissão já passou, o nosso projeto está no departamento jurídico do Ministério do Trabalho, apreciando e fazendo acrescentando ou cortando algumas coisas que a comissão fez, né, que isso é normal. E então nós acreditamos que em breve o nosso projeto será encaminhado para a Casa Civil. E nós temos convidado o ministro para estar amanhã aqui conosco, mas infelizmente por agenda, outros compromissos, né, ele não vai estar presente. Então, com certeza, o projeto vai ser lançado em Florianópolis, né? Nós estamos aguardando marcar uma data e o projeto do nosso conselho, tão sonhado, deve ser assinado pelo ministro em Florianópolis em breve. Muito bem, para dar continuidade ao nosso trabalho, nós chamamos o professor Ricardo Figueiredo Terra, graduado em Pedagogia e pós-graduação em Automação Industrial e diretor técnico do Senai de São Paulo. Obrigado, Wilson. Nós vamos deixar à vontade que a palestra de abertura é por conta dele. Obrigado. Sentar aí para Wilson, eu primeiro queria agradecer em nome do Senai de São Paulo, aqui que represento, e dizer para você, Wilson, da satisfação estar com todos vocês aqui, dizer que a minha carreira eu estou como técnico de nível médio. Eu fui formado técnico de nível médio, estou vendo o médio aqui, mas meu primeiro emprego, inclusive, meu registro de carteira foi como técnico da Companhia Siderúrgica Paulista, lá em Cubatão. Esse foi o início da minha carreira. Depois tirei uma carreira pela área das engenharias e posteriormente pela área da educação. E hoje eu acho que a melhor definição da minha qualificação é: eu sou um engenheiro frustrado e um educador realizado. E eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, essa questão que foi muito bem colocada aqui pelos colegas que participaram dessa abertura, da importância da educação profissional para o nosso país, como uma política forte de alavancagem econômica. Nós praticamente ficamos 26 anos sem crescimento econômico no Brasil. Da década de 80 até final dos anos 2000, agora, 2007, e aí sim entramos numa rota de crescimento. E nesse período, a gente deixou de valorizar muitas coisas importantes. E uma delas, certamente, foi a educação desse país. E quando a gente entrou numa roda de crescimento, começaram a aparecer os problemas decorrentes dessa falta de atenção à educação desse país. Nós vivemos aí o chamado apagão de mão de obra, confusões em relação à qualidade da educação geral do nosso país. Há um conceito de que a educação plena é quando você combina uma boa educação geral com uma boa educação profissional. Quer dizer, elas não podem andar numa lógica dissociativa, elas são de base complementar. Então, todo esse movimento despertou para a sociedade a questão da importância da educação a partir desse impacto que o crescimento econômico trouxe no Brasil. E um dos pontos que até agora acredito que nós conseguimos resolver, porque nós trabalhamos com dois vetores que foram simétricos, mas que acabaram se pressionando, que foi a redução do crescimento econômico e a expansão das oportunidades de formação de técnico no Brasil. Então, isso acalmou um pouco o mercado do ponto de vista
quantitativo. Nós estamos com um PIB industrial hoje da ordem de 13%. Esse PIB industrial do Brasil se remonta aí para a década de 40. O Senai tem 42 anos, eu estou lá há 32, e é um PIB muito baixo, industrial, tá certo? Então, todo esse cenário que se constituiu, certamente agora, o grande desafio do nosso país, o grande desafio das instituições de ensino, é manter a oferta que hoje se apresenta, mas ter ganhos qualitativos. Hoje, o desafio para o Brasil na formação profissional está centrado principalmente nos ganhos qualitativos. E, a partir do convite que foi formulado, Wilson, eu procurei, obviamente, dentro de uma lógica que pudesse contribuir ao máximo com vocês aqui, fazer uma apresentação em que a gente pudesse trazer para vocês um pouco da nossa experiência, da nossa engenharia educacional do Senai. Foi citado aqui pelo Barton a experiência da Alemanha, Barton. Eu queria dizer a você que o Senai nasceu baseado no modelo alemão de formação profissional. As primeiras experiências que nós tivemos foi com o sistema dual alemão, e nós nunca nos afastamos, principalmente do continente europeu, porque ali sempre tivemos experiências muito boas e bem-sucedidas. Eu, particularmente, inclusive, no seu país, tive a oportunidade, na década de 80, visitar os skill centers, que hoje acho que não existem mais, na época acho que da Margaret Thatcher, acho que foi cessado, mas eu me lembro da experiência bem sucedida de vocês em formação profissional. Então, o que eu trago para vocês aqui, Wilson, na realidade, é um modelo de como funciona a engenharia educacional do Senai e como a gente procura, com essa engenharia educacional, assegurar a qualidade desses programas. Essa é a minha proposta aqui. Então, por favor, vamos começar com a apresentação. Esse é o modelo que nos norteia na concepção de programas. O primeiro item lá é a questão do olhar para o mercado. Próximo, por favor. Eu queria debater um pouco sobre isso, por favor. Bom, é importante que se olhe para o mercado hoje. Se olhe para o mercado do ponto de vista quantitativo. Então, indicadores como RAIS, CAGED, que trazem o movimento do emprego no Brasil, como ele se comporta, como ele está se movimentando, com que taxas nós estamos repondo esse mercado. Trabalhávamos, por exemplo, há anos atrás, com 55 anos as pessoas se aposentavam no Brasil, hoje ele está se elevando. Então, todo este movimento que é traduzido por dados secundários da economia, como dois instrumentos de pesquisa aqui públicos, RAIS e CAGED, conseguem nos dar indícios de como está se comportando esse mercado do ponto de vista quantitativo. Outro ponto importante é olhar para a classificação brasileira de ocupações. É um referencial importantíssimo porque ali estão descritas as ocupações de mercado. Quer dizer, qualquer projeto educacional que se distancie dessa referência que é organizada pelo Ministério do Trabalho e muito bem conduzida, precisa ser observado também. Outro ponto importante são os outros institutos de pesquisa. Nós temos vários institutos de pesquisas bem estruturados no Brasil que acabam trazendo uma riqueza de fontes muito importantes. E, por fim, certamente o setor produtivo. E esse, talvez, numa rota de desenvolvimento, é o item mais importante dessa tela. E por que isso? Porque todas as informações que estão fundamentalmente para cima nos trazem um olhar do presente e do passado. Agora, os movimentos impactados pelo crescimento econômico, que não é linear, a chegada de uma Hyundai em Piracicaba é um movimento não linear, quer dizer, é um movimento que você tem que ter ações antecipatórias para que os benefícios de uma chegada de uma montadora desse porte sejam internalizados pelos moradores daquela região. Você precisa estar na estratégia da empresa, você precisa começar a formação de técnicos de nível médio com 2 anos de antecedência, certo? Então, tudo isso são movimentos em que nos remonta, principalmente num cenário de economia onde não existe estoque no mercado, quer dizer, pessoas disponíveis, a importância de você trabalhar principalmente muito plugado, muito antenado na estratégia das empresas e fazer com que o vetor de capital humano, que é um dos principais elementos de competitividade das empresas, possa ser levado em consideração. Então, tudo isso são percepções do mercado de trabalho que precisam estar no início do nosso processo. Próximo, por favor. Bom, outro ponto importante